Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, avançando para o capítulo 3. Nesta passagem, o profeta anuncia um severo juízo sobre Jerusalém e Judá, revelando como Deus removeria toda a estabilidade da nação como consequência da corrupção e da rebeldia do povo. Isaías descreve o colapso da liderança, onde os governantes e os sábios seriam retirados, e em seu lugar surgiriam líderes imaturos e despreparados. Além disso, o profeta denuncia a opressão social e a arrogância das pessoas, especialmente dos líderes e das mulheres de Jerusalém, que viviam em luxo e vaidade enquanto oprimiam os necessitados. Este capítulo nos ensina que, quando uma nação se afasta de Deus, sua estrutura começa a ruir. O Senhor alerta que, sem justiça e temor a Ele, a sociedade mergulha no caos e na degradação moral. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 3 de Isaías. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente e o homem de guerra, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem respeitável, e o conselheiro e o sábio entre os artífices, e o entendido nas ciências. E dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido um pelo outro, e cada um pelo seu próximo. O menino se portará com altivez contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar seu irmão da casa de seu pai e lhe disser: Tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob tua mão esta ruína. Ele, naquele dia, levantará a sua voz, dizendo: Não posso ser médico, pois não há pão em minha casa, nem roupa. Não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O parecer do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu! Os que te guiam te fazem errar e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear a causa e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor virá a juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, porque vós consumistes a vinha, o despojo do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e andam como se dançassem, e fazem tilintar os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as coifas, e as luetas, os pendentes, e os braceletes, e as toucas, os enfeites dos tornozelos, e as cintas, e os perfumes, e os brincos, os anéis, e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os xales, e as bolsas, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda? E em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cinto de cilício, marca de fogo em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na guerra. E as suas portas gemerão e se carpirão, e ela, desolada, se assentará no chão. O capítulo 3 de Isaías traz uma dura advertência ao povo de Judá e Jerusalém, mostrando como Deus removeria toda a estabilidade da nação como consequência da corrupção, da idolatria e da opressão social. Essa profecia não era apenas uma previsão do juízo iminente, mas também um ensino profundo sobre os efeitos do afastamento de Deus. Quando um povo rejeita os princípios divinos, a sociedade entra em colapso e sua estrutura moral e política se deteriora. O capítulo começa com uma declaração solene. Porque eis que o Senhor,
o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Aqui, Isaías revela que Deus traria escassez para Judá. Isso não era apenas uma falta de alimento físico, mas também uma privação de estabilidade e segurança. O povo confiava em suas riquezas e poder militar, mas Deus removeria todas essas bases de sustentação. Esse princípio espiritual continua válido até hoje. Quando uma nação ou indivíduo se afasta de Deus, cedo ou tarde experimenta as consequências desse afastamento. A profecia continua detalhando como Deus removeria os líderes e figuras de autoridade. O valente e o homem de guerra, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o entendido nas ciências. Isso significa que a nação perderia suas referências de liderança e sabedoria. Sem bons governantes e líderes espirituais, a sociedade se tornaria caótica. Essa mensagem nos ensina que a liderança é uma bênção de Deus, mas quando um povo se rebela contra ele, até mesmo seus líderes são removidos ou corrompidos. O juízo de Deus não apenas retiraria os líderes experientes, mas os substituiria por governantes despreparados. E dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Esse versículo não significa necessariamente que crianças literais governariam, mas sim que líderes imaturos, inexperientes e irresponsáveis assumiriam o poder. Em várias partes da Bíblia, Deus permite que governantes corruptos ou incapazes sejam colocados sobre um povo como forma de disciplina. Quando uma sociedade rejeita os princípios divinos, acaba sendo liderada por aqueles que não possuem sabedoria e discernimento para governar com justiça. A consequência disso seria a desordem social, e o povo será oprimido um pelo outro e cada um pelo seu próximo. O menino se portará com altivez contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando a liderança se torna fraca e corrupta, a moral da sociedade entra em decadência. A ausência de justiça e ordem leva a um ciclo de opressão, onde os mais fracos sofrem nas mãos dos mais fortes e os valores fundamentais são invertidos. Esse cenário lembra o que aconteceu nos dias dos juízes, quando cada um fazia o que bem entendia, sem considerar a vontade de Deus. Isaías descreve o desespero do povo ao tentar encontrar alguém para governá-los. Quando alguém pegar seu irmão da casa de seu pai e lhe disser: "Tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob tua mão esta ruína", ele, naquele dia, levantará a sua voz dizendo: "Não posso ser médico, pois não há pão em minha casa nem roupa. Não me ponhais por príncipe do povo." Aqui vemos uma sociedade em colapso, onde ninguém quer assumir responsabilidade. A crise se torna tão profunda que ninguém deseja liderar, pois sabem que o sistema está em ruínas. Isso mostra que um governo justo e eficaz é uma bênção de Deus, e quando uma nação se corrompe, até mesmo aqueles que poderiam liderar evitam assumir essa posição. O profeta então declara a razão desse juízo: "Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória." O problema de Judá não era apenas social ou político, mas profundamente espiritual. Suas palavras e ações estavam diretamente contra Deus. Essa é uma realidade que se repete ao longo da história. Quando uma nação ou uma pessoa abandona os princípios divinos, cedo ou tarde experimenta queda e destruição. A glória de Deus não pode ser desafiada sem consequências. Isaías prossegue revelando o estado espiritual do povo. O parecer do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Essa descrição é extremamente grave. O pecado em Judá não era apenas praticado, mas também exibido abertamente, sem arrependimento. Isso nos lembra da condição de Sodoma antes de sua destruição, quando o povo não apenas pecava, mas se orgulhava de sua rebeldia contra Deus. Esse versículo nos ensina que quando uma sociedade chega ao ponto de exibir e celebrar seus pecados, o juízo divino está próximo. No entanto, Isaías faz um contraste importante. "Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras."
Mesmo em meio ao juízo, Deus não se esquece dos justos. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor serão recompensados. Isso nos ensina que, mesmo quando um povo sofre as consequências de sua corrupção, Deus preserva um remanescente fiel. Esse princípio se repete ao longo das Escrituras, mostrando que Deus honra aqueles que o buscam e o obedecem. O profeta, então, reforça a consequência para os ímpios. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Aqui, Isaías revela que os pecadores colherão exatamente o que semearam. Esse princípio de retribuição está presente em toda a Bíblia. Aqueles que semeiam injustiça colherão destruição. Deus não pode ser enganado, e tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Essa primeira parte do capítulo 3 de Isaías nos ensina que quando uma sociedade rejeita a Deus, ela sofre as consequências naturais desse afastamento. A corrupção, a opressão e a imaturidade na liderança são sinais de um povo que se desviou do Senhor. No entanto, em meio ao juízo, Deus continua cuidando dos justos e oferecendo um caminho de redenção para aqueles que se voltam para Ele. A profecia de Isaías continua a revelar o juízo de Deus sobre Jerusalém e Judá, agora com um foco específico nos líderes e nos ricos, que exploravam os mais necessitados. O profeta denuncia a corrupção dos governantes e a injustiça social que dominava a nação, mostrando que Deus não apenas julga os ímpios individualmente, mas também as estruturas de poder que promovem opressão e desigualdade. Isaías declara: "Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te fazem errar e destroem o caminho das tuas veredas." Aqui, ele aponta que os líderes de Judá eram inexperientes e imaturos, conduzindo a nação à destruição. A expressão crianças não significa necessariamente idade, mas sim a falta de sabedoria e responsabilidade nos governantes. Líderes incompetentes e sem discernimento espiritual estavam no comando, e o resultado era o colapso da sociedade. O problema da má liderança era tão grave que Isaías exclama: "Ah, povo meu!" Essa expressão de lamento mostra o coração do profeta diante da ruína iminente. Ele reconhece que a liderança corrompida estava afastando o povo do caminho de Deus, e isso teria consequências desastrosas. Esse ensino nos mostra que governantes sem temor do Senhor podem arruinar uma nação inteira, levando-a ao declínio moral e espiritual. O texto continua com uma cena impressionante. O Senhor se levanta para pleitear a causa e põe-se de pé para julgar os povos. Aqui, Deus é descrito como um juiz que se levanta para agir. Ele não é indiferente à injustiça e à opressão. Quando líderes governam com corrupção, ignorando os princípios divinos, Deus intervém para estabelecer justiça. Essa passagem nos lembra que, embora a impunidade pareça prevalecer por um tempo, o Senhor não permitirá que a injustiça continue para sempre. Isaías então revela a acusação de Deus contra os líderes de Judá. O Senhor virá a juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, porque vós consumistes a vinha, o despojo do pobre está em vossas casas. Essa é uma denúncia direta contra aqueles que deveriam proteger o povo, mas, em vez disso, exploravam os mais fracos. Os anciãos e príncipes eram responsáveis pela administração da justiça e pela liderança espiritual da nação, mas haviam se corrompido, tirando proveito dos necessitados. A expressão "consumistes a vinha" mostra que os líderes haviam devastado a herança do povo de Deus. A vinha, frequentemente usada como símbolo de Israel na Bíblia, representa o povo que Deus plantou e cultivou. Em vez de cuidar e fortalecer a nação, os líderes estavam destruindo tudo por meio da exploração e da injustiça. O profeta continua com uma pergunta direta e confrontadora: "Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos." Deus expõe o abuso contra os necessitados e condena a opressão dos mais fracos. A imagem de moer as faces dos pobres transmite a ideia de esmagamento, ilustrando como os governantes estavam explorando cruelmente aqueles que não tinham como se defender. Isso revela que Deus sempre se posiciona ao lado dos oprimidos
e condena aqueles que usam seu poder para se beneficiar às custas dos mais vulneráveis. Esse trecho nos ensina que Deus não ignora a injustiça social. Ao longo de toda a Escritura, vemos que o Senhor se importa profundamente com os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Ele exige que os governantes ajam com retidão e julguem com equidade. Quando os líderes falham nessa missão e usam seu poder para enriquecer às custas dos necessitados, Deus intervém para corrigir essa injustiça. A mensagem de Isaías é extremamente relevante para os dias de hoje. Em muitas nações, vemos governantes que se aproveitam dos recursos públicos, líderes religiosos que exploram seus seguidores e empresários que enriquecem às custas dos mais pobres. Essa passagem nos ensina que Deus vê todas essas coisas e, no tempo certo, trará juízo sobre aqueles que praticam tais injustiças. Além disso, esse trecho nos desafia a refletir sobre nossas próprias atitudes. Embora possamos não estar em posições de governo, será que estamos sendo justos em nossos relacionamentos e negócios? Estamos ajudando os necessitados ou explorando aqueles que dependem de nós? Estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus ou seguindo o caminho da corrupção e da ganância? Isaías deixa claro que Deus exige justiça de seu povo. A obediência à palavra do Senhor não é apenas um compromisso individual, mas deve ser refletida na forma como tratamos os outros. Aqueles que vivem segundo os princípios de Deus devem ser exemplos de retidão, generosidade e compaixão. A advertência do profeta serve como um alerta para todas as gerações. Se uma sociedade tolera a corrupção, a exploração e a injustiça, cedo ou tarde enfrentará as consequências. Deus pode permitir que governantes ímpios governem por um tempo, mas Ele não os deixará impunes para sempre. O juízo virá e aqueles que se aproveitaram dos mais fracos serão chamados a prestar contas. Essa segunda parte do capítulo 3 de Isaías nos ensina que Deus julga aqueles que lideram com corrupção e injustiça. Ele se levanta para defender os oprimidos e exige que os governantes sejam íntegros. Esse ensino nos convida a confiar na justiça divina e a viver de forma reta, sabendo que, no tempo certo, Deus corrigirá toda iniquidade. Isaías continua a revelar as consequências do afastamento de Judá dos caminhos do Senhor, agora denunciando o comportamento das mulheres de Jerusalém. O profeta descreve um estilo de vida marcado pelo orgulho, vaidade e luxo excessivo, enquanto a nação enfrentava crises espirituais e sociais. A mensagem aqui não trata apenas da aparência exterior, mas reflete uma mentalidade voltada para a exaltação própria em vez da humildade e temor a Deus. O texto declara: "Porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes e andam como se dançassem e fazem tilintar os ornamentos de seus pés." O comportamento dessas mulheres simboliza a atitude de uma sociedade que valoriza mais a ostentação do que a retidão. A exibição exagerada de joias e vestimentas não era apenas uma questão estética, mas revelava uma falta de sensibilidade à realidade de sua nação, que se afundava em injustiça e corrupção. Deus, então, anuncia uma humilhação severa. O Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. A referência à perda dos cabelos representa a perda de dignidade e status. No contexto bíblico, os cabelos eram um símbolo de honra e sua remoção indicava vergonha e humilhação. A exposição da nudez reforça a ideia de que toda a proteção e segurança que antes possuíam seria retirada. O Senhor continua detalhando como a riqueza e os adornos seriam removidos. Naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as coifas, e as luetas, os pendentes, e os braceletes, e as toucas, os enfeites dos tornozelos, e as cintas, e os perfumes, e os brincos, os anéis, e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os xales, e as bolsas, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. O que antes era sinal de status e vaidade será completamente eliminado. Esse julgamento revela que Deus não tolera a arrogância e a ostentação vazia, especialmente quando a justiça e o temor a Ele são negligenciados.
Além da remoção do luxo, Isaías descreve uma transformação drástica na condição dessas mulheres. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor e por cinto uma corda? E em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cinto de cilício, marca de fogo em lugar de formosura? Cada símbolo de beleza será substituído por algo que representa sofrimento e humilhação. O perfume será trocado por mau cheiro, as vestes finas serão substituídas por trapos, e a formosura dará lugar a marcas de escravidão. Esse cenário mostra que, quando uma sociedade coloca sua confiança em aparências e riqueza em vez de em Deus, sua ruína se torna inevitável. O juízo se estende além das mulheres e atinge toda a cidade. Teus varões cairão à espada e teus valentes na guerra. A referência à morte dos homens na guerra revela que a estabilidade da nação será completamente destruída. A proteção e a força da cidade serão removidas, deixando as mulheres desamparadas, sem seus esposos, pais e filhos. Isso reflete o cumprimento do juízo divino sobre a injustiça que permeava Judá. O capítulo se encerra com uma cena de luto e desolação. E as suas portas gemerão e se carpirão, e ela, desolada, se assentará no chão. Jerusalém, antes uma cidade próspera e cheia de orgulho, será reduzida à miséria. O gemido das portas simboliza o abandono e a tristeza, enquanto a imagem de uma cidade sentada no chão representa o colapso total de sua glória. Essa passagem nos ensina que Deus não ignora a soberba e a vaidade humanas. A confiança em riquezas e status é uma ilusão que pode ser rapidamente destruída quando o juízo do Senhor se manifesta. A verdadeira segurança não está em bens materiais ou reconhecimento social, mas em uma vida de obediência e temor a Deus. Além disso, essa profecia nos alerta contra o perigo de uma vida superficial focada apenas na aparência exterior. Em um mundo onde a ostentação e a busca por status são incentivadas, essa mensagem continua extremamente atual. O Senhor deseja que seu povo busque a beleza interior, caracterizada por um coração humilde e voltado para a justiça. A consequência final dessa atitude de orgulho e descaso pelos caminhos de Deus é a ruína total. Jerusalém, que confiava em seus líderes, riquezas e influência, enfrentaria um juízo severo por sua rebeldia. No entanto, a mensagem de Isaías não se resume apenas à destruição, mas também aponta para a necessidade do arrependimento e da busca pela verdadeira retidão. A mensagem de Isaías continua nos revelando as consequências do afastamento de Judá dos caminhos do Senhor, mostrando como o juízo de Deus afetaria não apenas a estrutura política e social da nação, mas também a vida cotidiana das pessoas. A profecia descreve uma sociedade que confiava em suas riquezas, beleza e status, mas que agora enfrentaria ruína e desolação como resultado de sua injustiça e rebeldia contra Deus. O colapso da liderança, descrito anteriormente, leva à opressão e ao caos social. Os governantes corruptos e a sociedade indiferente às leis de Deus criaram um ambiente onde a exploração dos mais fracos se tornou comum. O profeta denuncia especialmente aqueles que usaram sua posição para enriquecer às custas dos necessitados. Deus, em sua justiça, não permitiria que esse comportamento continuasse impune. O Senhor declara que os líderes de Jerusalém e Judá haviam consumido a vinha e que o despojo dos pobres estava em suas casas. Essa acusação é grave, pois mostra que aqueles que deveriam proteger o povo estavam, na verdade, explorando-o. A injustiça social era evidente, e Deus se levantaria para julgar aqueles que enriqueceram às custas dos mais fracos. Esse princípio se aplica até hoje. Quando um governo ou uma sociedade permite que a ganância e a opressão prevaleçam, a corrupção se espalha e a nação sofre as consequências. Isaías nos lembra que Deus não apenas observa a injustiça, mas intervém contra ela. Ele se levanta para pleitear a causa dos oprimidos e para julgar aqueles que usam seu poder de maneira perversa. Isso nos ensina que a impunidade é temporária e que, no tempo certo, Deus trará justiça. Ninguém pode esconder seus atos do Senhor, pois Ele vê todas as coisas e age de acordo com sua santidade. A vaidade e a ostentação das mulheres de Jerusalém são apresentadas como um reflexo da decadência moral do povo.
Elas viviam preocupadas com suas riquezas e aparência, ignorando as dificuldades que assolavam a nação. Deus declara que toda essa ostentação será removida e, em seu lugar, virão a vergonha e a humilhação. Esse juízo nos ensina que a verdadeira segurança não está na beleza exterior nem nos bens materiais, mas sim em uma vida de obediência e temor ao Senhor. A transformação do luxo em miséria é descrita de forma detalhada. O que antes era sinônimo de status e orgulho, agora se tornará motivo de lamento. O perfume será substituído pelo mau cheiro, as vestes finas serão trocadas por roupas de luto e os adornos serão removidos. Essa mudança radical revela a fragilidade das riquezas e da vaidade humana. Quando a glória de Deus se manifesta em juízo, tudo aquilo em que o homem confia fora dele se desmorona. A guerra e a destruição são apresentadas como a consequência inevitável do pecado de Judá. Os homens, que antes eram considerados valentes e guerreiros, cairão à espada, deixando a cidade sem proteção. Sem liderança e sem defesa, Jerusalém será deixada em ruínas. O luto e a tristeza tomarão conta das ruas, e a cidade que antes se orgulhava de sua prosperidade estará desolada e caída ao chão. O juízo sobre Jerusalém nos ensina que uma sociedade que rejeita os princípios de Deus está condenada à destruição. O pecado não apenas corrompe os indivíduos, mas também a estrutura social, levando ao caos e à miséria. A arrogância, a injustiça e a confiança em riquezas materiais são ilusões que não podem sustentar uma nação quando o Senhor se levanta para agir. A idolatria do povo não era apenas a adoração de imagens, mas também a exaltação de si mesmos, confiando mais na aparência e no poder terreno do que no Criador. Deus não divide sua glória com ninguém e não tolera quando seu povo se volta para falsos deuses ou para si mesmo em busca de segurança. O orgulho humano sempre será abatido diante da grandeza divina. Diante dessa advertência, somos chamados a refletir sobre onde temos depositado nossa confiança. Estamos nos apoiando em riquezas, status e aparência, ou estamos buscando a Deus em humildade e obediência? Isaías nos ensina que tudo o que não estiver fundamentado na vontade do Senhor será abalado e destruído. O que permanece para sempre é a fidelidade daqueles que confiam e obedecem à sua palavra. A mensagem do capítulo 3 de Isaías chega ao seu clímax ao descrever as consequências devastadoras do juízo divino sobre Jerusalém e Judá. O profeta revelou como Deus removeria toda a estrutura de sustentação da sociedade, desde seus governantes até sua estabilidade econômica e segurança militar. A corrupção e a injustiça levariam a nação ao colapso, e aquilo que era motivo de orgulho se tornaria motivo de vergonha e lamento. O desfecho dessa profecia se concentra na completa humilhação da cidade. O texto declara: "Teus varões cairão à espada e teus valentes na guerra." Esse é um retrato da destruição que viria sobre Judá como consequência de sua rebeldia contra Deus. A morte dos homens nas batalhas significava não apenas uma perda militar, mas também o fim da força e da estabilidade social. Sem líderes, sem protetores e sem uma geração de homens preparados para sustentar a nação, a cidade ficaria vulnerável e desamparada. O profeta continua: "E as suas portas gemerão e se carpirão, e ela, desolada, se assentará no chão." As portas de uma cidade eram símbolo de sua segurança e prosperidade. Eram nelas que os juízes e anciãos se reuniam para decidir questões importantes, e era através delas que os comércios e transações aconteciam. O fato de as portas gemerem simboliza que a cidade já não teria mais proteção ou estrutura para continuar existindo da mesma forma. Jerusalém, outrora uma cidade imponente, agora se vê caída e sem glória, sentada no chão como uma viúva em luto. Esse cenário nos ensina que quando uma nação, uma cidade ou um indivíduo rejeita a Deus e confia em sua própria força, cedo ou tarde enfrentará as consequências desse afastamento. Jerusalém caiu não apenas por conta da força de seus inimigos, mas porque abandonou a aliança com Deus e preferiu seguir seus próprios caminhos. Essa lição é válida para nós hoje. A segurança verdadeira não está na riqueza, na aparência ou no poder terreno, mas na fidelidade ao Senhor.
Olhando para essa profecia à luz do Novo Testamento, vemos que Cristo oferece um caminho diferente. Enquanto Jerusalém sofreu por sua rebeldia, Jesus nos convida à restauração através do arrependimento e da obediência. Ele nos ensina que os humildes serão exaltados, os que choram serão consolados e aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. O contraste entre o juízo anunciado por Isaías e a graça oferecida em Cristo nos mostra a seriedade do pecado, mas também a grandeza do amor de Deus em nos dar um meio de redenção. Essa passagem nos convida a uma profunda reflexão. Será que estamos colocando nossa confiança em coisas passageiras? Será que estamos vivendo de acordo com os valores de Deus ou nos deixando levar pelos padrões deste mundo? Isaías nos alerta que tudo o que está fundamentado no orgulho humano será abalado, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes. Essa é uma oportunidade para examinarmos nosso coração e nos voltarmos para Deus antes que seja tarde. Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida diante do Senhor e pedindo que Ele nos conduza pelo caminho da justiça. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos por Tua palavra que nos ensina e nos corrige. Reconhecemos que, assim como o povo de Judá, muitas vezes colocamos nossa confiança em coisas passageiras e nos afastamos dos Teus caminhos. Pedimos que o Espírito Santo continue a nos ensinar e a nos guiar no caminho da retidão. Purifica nossos corações, transforma nossas vidas e nos capacita a viver em obediência à Tua vontade. Que possamos rejeitar todo orgulho e toda vaidade, buscando somente a Tua presença como nossa verdadeira segurança. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 3 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 4 de Isaías. Neste capítulo, veremos como mesmo em meio ao juízo, Deus preserva um remanescente fiel e promete restauração. Isaías nos mostra um futuro glorioso, onde aqueles que confiam no Senhor serão purificados e habitarão sob sua proteção. Junte-se a nós neste estudo transformador e descubra as riquezas de uma das mensagens mais profundas e messiânicas da Palavra de Deus. Esperamos você com alegria. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa abundantemente aqueles que trabalham em sua seara, semeando com amor e dedicação. Ao compartilhar esta mensagem, você se torna um instrumento de Deus, levando esperança, consolo e fé a corações sedentos. Ajude-nos a alcançar mais pessoas que necessitam de oração e da palavra de Deus, fortalecendo nossa comunidade e expandindo o reino de Deus. Compartilhe este estudo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos, podemos espalhar a mensagem do Evangelho e levar transformação a muitas vidas. Lembre-se, cada ato de partilha, cada gesto de amor, contribui para a construção de um mundo mais justo e fraterno, guiado pelos princípios do amor de Cristo. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé, recompensando cada semente de amor que você semear. Amém.